Uma boa tarde a todas e todas. É um prazer estarmos aqui nessa tarde, dando início aos grupos temáticos do Fórum CCNTs em 2025. Eu sou Mark Baroni, fundador e coordenador geral do Fórum Intersetorial de CCNTs no Brasil. Bom, durante a nossa tarde, que é curta, né, em relação aos, eh, aos eventos que nós costumamos ter no Fórum CCNTs, né? Esse é um evento de, no máximo, 1 hora de apresentação dos GTs. Então, eu vou começar por esse slide, lendo os objetivos gerais, né, de forma bastante geral, dos grupos temáticos do Fórum CCNTs. São espaços neutros e colaborativos que convidam a participação dos setores público, privado e terceiro setor. Os membros de cada GT identificam um problema principal dentro do tema de CCNT ou fator de risco escolhido e planejam ações estratégicas para avançar durante o ano. Então, ele é um plano anual, portanto, os GTs, né, grupos temáticos de 2024, eles tiveram o ano passado para iniciar todo esse percurso e fizeram depois um relatório ao final para que a gente pudesse verificar onde eles avançaram, onde não avançaram, onde, porventura, inclusive, retrocederam, né, em relação aos objetivos iniciais que eles tinham. E agora, para esse ano, os GTs, né, foram propostos e quando um facilitador de GT faz a proposta, ele já traz qual é o problema identificado, quais ações que espera desenvolver durante o ano e onde pretende chegar até o final do ano, né? E todos essas propostas de GTs são avaliadas e aquelas é, que têm uma coerência dentro das próprias propostas do Fórum CCNTs são selecionadas e convidadas a apresentar hoje aqui essas propostas, para que todos que nos assistem possam também se candidatar a participar de um dos GTs. Como a gente vai ver, 10 diferentes GTs foram selecionados para apresentação, né? E se esses GTs eles vão ser confirmados mesmo ou não, vai depender, então, do número de participantes e de características também, agora, após essa nossa apresentação. Então, neste momento, nós já temos a proposta desses 10 GTs já existe, inclusive a gente vai compartilhar o site, eu vou pedir para que já seja compartilhado o site aqui no chat do YouTube, para quem nos acompanha, para que possam ver o, as propostas desses diferentes GTs. Existe um QR Code aqui que pode ser acessado, que acessa diretamente esse site, para que essas propostas sejam conhecidas. E aqui ao lado, a lista dos 10 diferentes GTs que foram propostos. Mas lembrando, não é garantia ainda que esses GTs eles existirão, porque se esse GT não tiver o número mínimo de participantes ou não tiver a variedade de setores representada, por exemplo, não é possível que ele exista durante esse ano. Muito bem. Então, aqui algumas regras, né, que são importantes que a gente tenha em mente. Então, cada GT deverá ter no mínimo 4 e no máximo 14 participantes, isso incluindo facilitador e cofacilitador. Não será selecionado GT com membros de apenas um setor. Então, se um GT ele tiver, mesmo tendo 14 participantes, mas todos esses participantes do setor, do terceiro setor, por exemplo, ele não é um GT selecionável para acontecer durante este ano. A composição do GT deve respeitar a política de conflitos de interesse do Fórum CCNTs, então vou pedir agora para que a nossa equipe compartilhe o link para a política de conflitos de interesse do Fórum CCNTs também aqui no chat. Isso é muito importante, porque algumas instituições, né, elas apresentam conflito de interesse com as propostas do Fórum CCNTs, então, representantes dessas instituições
eles não são, né, aceitos para participação nos GTs. Cada pessoa, independente da instituição, só poderá participar de um GT. Então, muitas vezes, as pessoas elas têm interesse em mais de um tema, mas como os GTs eles se reúnem no mesmo horário, por exemplo, é impossível que essa pessoa esteja em mais de um GT, né? Mesmo que isso fosse possível, que a regra não restringisse, né? Seria absolutamente impossível. Cada GT terá no mínimo 4 reuniões por ano e um grupo de WhatsApp, né, através do qual a interação acontece durante todo o tempo entre os membros do GT, das diferentes instituições, e também para que haja facilidade de comunicação com a organização do Fórum CCNTs. E nós também, como Fórum CCNTs, nós compartilhamos atualizações de interesse de cada um dos GTs através desses grupos de WhatsApp, pelo menos uma vez por semana. Bom, então, antes que a gente comece, né, a próxima etapa, que será a apresentação dos planos dos GTs por membros do GT, na sua maioria, facilitadores ou cofacilitadores desses GTs. Eu vou pedir para quem tiver interesse, né, em conhecer as orientações ou mesmo se candidatar a um GT, já faça uso do seu celular aqui, né, apontando para os QR codes que aparecem na nossa tela. Vou pedir também para que a nossa equipe coloque os links no chat do YouTube para que possam ser facilmente acessados. Muito bem. Então, agora passando para a apresentação, eu vou explicar um pouquinho como a gente vai fazer. Eu vou chamar, então, o representante de cada um dos GTs para que possa fazer a apresentação do plano do GT e logo após nós teremos alguns minutos para tirar dúvidas também. Então, quem tiver alguma dúvida, se já tiver dúvida, já pode colocar no chat, no YouTube, né? Se tiver dúvida durante as apresentações, também pode ficar à vontade para colocar no chat do YouTube, que é, após as apresentações de cada um aqui dos membros dos GTs, nós vamos ler essas perguntas, essas dúvidas, né? E sanar essas dúvidas, sejam elas dúvidas GT específicas, né? Então, por exemplo, fiquei com uma dúvida sobre o plano do GT diabetes. Não tem problema, pode colocar no chat do YouTube. Ou fiquei em dúvida sobre as características do GT de forma geral, ou sobre é, os, as instituições que podem fazer parte do GT, pode, por gentileza, também mandar pelo nosso pelo chat aí no nosso canal do YouTube, por gentileza.